Olá pessoal, hoje nós vamos confeitar esse bolo de aro 25 centímetros. É um bolo de massa mista com recheio de ninho e chocolate. Fazer uma decoração wave com borboletas e um topinho com a idade, tá? Vamos começar. Primeiro eu vou fazer uma pré-camada de chantilly, para evitar que os farelinhos de bolo venham para nossa decoração final. Então, a gente faz uma pré-camadinha para segurar todo esse farelo do bolo, para ficar uma decoração limpa, sem sujeirinha de farelo de bolo. Pré-camada simples, bem fininha, que a gente faz com a espátula mesmo. Eu prefiro trabalhar com espátula grande, mas aí é do seu gosto. Tem confeiteiras que se dão melhor com espátulas pequenas. Aí vai da prática da confeiteira, tá? Eu gosto da espátula maior. Uma pré-camada. Vou dar uma alisadinha. O meu chantilly, ele foi batido e eu acrescentei 3 colheres de sopa de glacê real para ficar um chantilly estabilizado, tá? Ele não corre o risco de derreter porque ele está estabilizado. Eu uso o chantilly Amélia, normal, o azulzinho, e uso o glacê real da Mix. Você pode usar qualquer um, mas eu uso da Mix, tá? Aí eu coloco para 1 litro de chantilly, eu uso 3 colheres de sopa de glacê real. Agora eu vou pegar minha manga descartável, vou encher com o meu chantilly já colorido. Eu usei um verde água da Mix, um corante em gel, verde água da Mix. Esse aqui é o que eu usei. Verde água da Mix. Eu hidratei ele com água. Essa decoração que a gente vai fazer de wave, se chama wave cake, é umas ondinhas que a gente faz no chantilly. Eu preciso que o chantilly esteja bem hidratado, porque se tiver um chantilly mais poroso, é uma decoração que não fica bonita. Preciso de um chantilly hidratado. Eu hidrato o chantilly com água gelada, mas você pode hidratar com leite condensado, você pode hidratar com o próprio chantilly sem bater gelado, pode hidratar. Tem gente que hidrata com leite de coco, eu prefiro hidratar com água, que faz o mesmo efeito, tá? Quem quiser, na hora de bater o chantilly, pode acrescentar o leite em pó, o ninho. Aí você acrescenta para 3 colheres de sopa para saborizar o seu chantilly. A única função do ninho é saborizar, tá? Eu não sou obrigada a colocar o leite em pó. O leite em pó, ele tem a função de saborizar. Só tem que tomar cuidado para não colocar demais, para não desandar o seu chantilly. Quem quiser hidratar com leite condensado, para o chantilly ficar mais doce, também pode, tá? Ele vai ficar mais docinho. Só que como tem cliente que pede para o bolo não ficar muito doce, aí eu evito botar leite condensado no chantilly, para não ficar mais doce ainda do que ele já é. O glacê real, ele já tem um docinho. Se eu acrescentar mais o leite condensado para hidratar, vai ficar mais doce ainda. Então, eu espalhei o chantilly com a minha manga de confeitar por todo o bolo. Eu raspo o meu bolzinho para fazer
cima do bolo. Agora eu venho com uma espátula para alisar esse chantilly. Primeiro eu vou trabalhar o topo dele, para ele ficar retinho. Cuidado para não botar muito chantilly, porque tem cliente que reclama que o bolo fica com uma camada muito grossa de chantilly. Então a gente tem que dosar, nem muito e nem pouco, né? Venho na lateral também, faço um acerto antes de passar a minha espátula alisadora. Eu vou dar 2 pulos do gato nessa confeitagem desse bolo aqui. Para quem está iniciando e até mesmo para quem já faz e tem alguma dificuldade, eu acho bem bacana esse pulo do gato. Quem roda é a bailarina, tá? A sua espátula, a sua mãozinha fica parada e quem roda é a sua bailarina. Sempre. Mão paradinha, bailarina rodando. Por isso que você tem que ter uma bailarina boa. Tem algumas bailarinas no mercado que elas travam, que elas não rodam com facilidade e eu não acho muito bom de trabalhar. Primeiro pulo do gato. Meu sprayzinho de água gelada. Eu vou borrifar em todo o meu bolo essa aguinha gelada para dar mais uma hidratadinha nesse meu chantilly para ele ficar bem lisinho, tá? Agora eu venho com a minha espátula alisadora, ela é retinha, espátula parada, encostada na tábua e o que gira é a bailarina. A espátula encostadinha no bolo e na tábua, um pouquinho inclinada para você. Se você não encostar a espátula na tábua, você corre o risco desse bolo ficar em formato de cone. Então, o ideal é você encostar a espátula. Aí eu venho fazer aqui a minha quina. Fazer a minha quina. Hoje eu botei a câmera bem próxima, porque quando eu fizer o efeito do wave, para vocês conseguirem ver bem de perto o efeito, né? Como ele é feito. Se eu botar muito de longe, vocês acabam não percebendo o efeito. Aqui, né? Vou dar mais uma alisadinha, que eu preciso que ele fique em volta bem lisinho. Em cima eu vou fazer o meu espiralzinho com pincel. Borrifar mais um pouquinho de água. Segundo pulo do gato. Sempre ocorre aqui embaixo de criar umas bolhas. O chantilly, quando a gente começa a alisar ele, de repente ele não gruda no bolo e forma umas bolhas. O que eu faço? Eu pego uma espátula e venho fazendo furos toda a minha borda do bolo. Eu faço uns furos, porque se tiver alguma bolha se formando aqui, eu já tô estourando ela. Então eu faço furos, ó, fica bem feio mesmo, não tem problema não. Que depois eu venho com a minha espátula alisadora para poder alisar novamente. E se tinha alguma bolha se formando, ela já foi estourada. Então eu não vou correr o risco de criar uma bolha na base do meu bolo, tá? Eu já por antecedência, eu já estourei ela. Minhas quinas novamente. É um trabalho de paciência, não adianta você querer fazer com pressa.
ainda mais quem está começando. Esse meu bolo ele foi montado ontem, ele ficou umas 8 horas na geladeira, refrigerado. Eu tirei ele do aro, deixei ele mais ou menos uma meia hora já na tábua, fora do aro. Por quê? Se ele tiver que ceder, ele vai ceder antes de eu fazer a minha decoração. Para não correr o risco de rachar, de nada. Ele já cedeu o que ele tinha que ceder. Agora eu vou para minha decoração. Pronto. Chantilly alisado. Agora eu vou fazer o meu topo aqui. Eu uso um pincel, tá? Quem roda é a tábua, o pincel paradinho. Ele só vai chegando para o meio do bolo. E eu vou fazer o meu espiral. Feito o espiral, perfeito. Agora eu venho com uma espátula lisa, que ela esteja com a pontinha dela bem perfeita, porque eu vou passar essa espátula de forma que ela crie ondinhas no bolo. Encosto ela só a quinazinha, ó, deixo um pouquinho afastado e venho girando e subindo para fazer essas ondas do meu bolo. Vamos lá. Rodo devagar, vou subindo ela com a quina encostada no bolo para fazer esse trabalho de ondinhas. Tá vendo como fica perfeito? Fica muito lindo esse efeito. Muito lindo mesmo. É fácil, gente. Se tiver o chantilly bem hidratado, é uma técnica fácil. Bem fácil. Agora eu venho com a minha bombinha. Eu tiro o caninho da bombinha. Ponho o meu glitter perolado em pó. Viro ela de cabeça para baixo e vou aplicar esse glitter em todo o meu bolo. Girando. No vídeo não dá para ver bem esses detalhes, mas ele fica bem brilhosinho. Quando ele dá uma entupidinha, óbvio, né? É um pozinho. É só você desvirar, dar uma batidinha e voltar a aplicar o seu glitter. Para que ele fique bem brilhoso. Tá bem brilhosinho. Tem bastante. E agora eu vou aplicar o meu topo. Eu faço a limpeza da tábua. Tenha sempre um paninho limpo, úmido, para você fazer essa limpeza. Não vai entregar o bolo para o seu cliente com a tábua suja de chantilly, cheia de glitter. Você faz essa limpeza com bastante carinho. Bom, agora a minha tábua já está limpa, meu bolo já está brilhoso. Não mostrei pra vocês, eu uso esse pozinho aqui, tá? É glitter perolado. Cuidado que existe pó, mas não é pó, é o glitter. Glitter perolado comestível. Então pode comer sem problema que ele é comestível. Agora eu vou aplicar o meu topo. E meu topo ele leva de repente 60, que foi o que a minha cliente escolheu. Vou aplicar no meio do bolo. E em volta do bolo eu fiz borboletinhas. Eu vou aplicar em volta do meu bolo as borboletinhas. Eu dou uma fechadinha assim, ó, para dar um efeitozinho de que ela está voando. E eu aplico, é só encostar bem, com bastante delicadeza. Eu vou encostando as borboletinhas no meu bolo para poder fazer
essa decoração que é bem delicada, bem delicadinha. Depois ele leva ainda um detalhezinho de pérolas também comestíveis, pérolas de açúcar, que você encontra nas casas de confeitaria. Todo esse material que a gente usa aqui para fazer essa decoração do bolo, a gente encontra em casas para confeiteiras, tá? Essas borboletinhas eu mesma fiz, imprimi papel fotográfico, fiz o recorte com bastante delicadeza, para ficar bem cortadinho. Você tem que fazer uma apresentação do seu bolo impecável. Então, é tudo bem cortadinho. Quando você fizer o topo em casa, você procura fazer bem recortadinho, para não ficar aquela coisa parecendo que foi feito por criança. Esse de cima, de repente 60, eu mandei fazer. Porque é um bolo, é um topo que ela queria com letras douradas. No computador, eu não consigo fazer impressão de dourado, né? A gente faz uma imitação de dourado, mas não fica com essa perfeição. Você vai rodando o seu bolo, vai espalhando as suas lindas borboletinhas. Fica muito delicado, muito delicado. Bolo muito delicado. Muito delicadinho. Aplica suas borboletinhas com calma. Pronto, olha, já botei as borboletinhas, eu acho que não cabe colocar mais, né? Já tem bastante. Agora eu venho com as pérolazinhas que eu falei, comestíveis, olha. São bolinhas de açúcar e elas vêm com pozinho cintilante. Essas bolinhas, ou você já compra elas com o pozinho cintilante, porque já vende assim, ou você compra a bolinha e aplica a cor que você quiser, tá? Isso aqui você pode aplicar, aqui foi aplicado pérola, né? Você pode aplicar rosa, você pode aplicar verde, você pode aplicar dourado. Aí é a gosto do seu cliente. Trabalho delicado. Aplique em volta também do bolo. Eu tenho umas aqui menorzinhas. Umas menorzinhas. Eu vou aplicar também. Só você ir salpicando. Sem muita técnica, sem muito... Só salpicar. Essa aqui, como é muito pequenininha, a gente não consegue, com o dedo, aplicar na lateral. Então, eu uso a minha técnica. Eu pego a bolinha e jogo assim no bolo. Porque não tem muita técnica para aplicar essa bolinha pequena, que ela é muito pequenininha. Pega assim, mais 3, 4 e vai jogando em volta do seu bolinho. E ele vai ficar perfeito. Seu cliente vai adorar. Seu capricho. Gente, confeitaria é capricho também. Porque antes do cliente comer o seu bolo, ele vai comer com os olhos. Se tiver feio, as pessoas falam assim, o que importa é estar gostoso. Nem sempre, nem sempre. O cliente não vai querer um bolo todo torto em cima da mesa, porque os seus convidados, eles primeiro vão comer com os olhos, né? Ele está decorando
a sua festa. Então, primeiro, ele tem que estar bonito. E óbvio que ele precisa estar gostoso, mas ele precisa estar bonito também. Bem feito, caprichado. Precisa, tá? Pronto, decoração feita. Ó. Decoração feita, as bolinhas. Ficou um bolo bem bonito. Esse bolo, eu vendo ele como um bolo de 40 fatias, mas você sabendo cortar, ele corta um pouco mais. Tá bom, gente? Obrigada. Se inscreve lá no canal, curte, compartilha com os amigos. Tem sempre um vídeo gostoso com dicas. E qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp, qualquer dúvida que eu também atendo pelo WhatsApp, tá bom? Obrigada, meu nome é Cristina. Muito obrigada.